Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão dessa quinta-feira, dia 25 de maio. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DB Invest e, como mencionei, vou acompanhá-los aí neste fechamento de mercado, falarei sobre o Bovespa, fechou em bela alta no dia de hoje, está vindo para fechar aí com 1,25% de alta, os ativos ainda estão em leilão, então provavelmente no decorrer desse fechamento é possível que mude aí um pouquinho, tá? Mas vindo para fechar com um bom dia, gerando um novo sinal positivo no gráfico diário. E aí vamos abordar aqui um pouquinho para ver se isso já é o suficiente ou não para ter um novo movimento de alta, enfim, como é que fica a expectativa aí para os próximos pregões. Vou falar também de Petro, Vale, mini índice, mini dólar, as posições de swing trade e vários ativos que foram solicitados no fechamento de ontem através dos comentários, tá bom? Então já fica aqui o meu convite para você, mais uma vez, deixar aí nos comentários qual é o ativo que você gostaria que nós comentássemos no fechamento de amanhã. Também já aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, é claro. Esse conteúdo aqui gratuito, todas as terças-feiras também temos aulas aí para vocês. Todos os dias tem 2 salas ao vivo aqui de negociação, então é realmente tudo para poder auxiliar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Sempre com muita transparência, é claro. Para quem está aí há mais tempo, já conhece. Então, vou rodar a vinheta, você aproveita esse tempinho aí para deixar o joinha e o seu comentário no vídeo aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Dando início aqui, então, para quem pulou a vinheta, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo. E para quem quiser me acompanhar no Instagram, tá aqui embaixo, fica à vontade. Bora lá. Ibovespa no dia de hoje, então, vindo para fechar em alta de 1,25%. Belo dia, positivo no dia de hoje, gerando um novo sinal de alta. Sinalização de fundo após se aproximar da região da média móvel aqui de 3 períodos. Eu havia mencionado ontem aí que depois desse longo movimento de alta, essa correção seria um pouquinho curta para ele já aí disparar aqui no novo movimento de alta, tá? Então, apesar, né, do belo sinal positivo aqui, a gente pode ter aqui ainda uma correçãozinha em ABC nos próximos dias. Vamos ficar de olho, tá? O que é bom? O que é bom desse sinal aqui? Já demonstra fraqueza nessa correção que vinha sendo apresentada. É o que eu comentei ontem. Poxa, não seria legal se viesse muito forte testar esses níveis aqui de suporte mais abaixo. Se vier um ABC depois desse movimento de alta anterior aqui, ficaria muito interessante uma nova compra, um sinalzinho de fundo aí nos próximos dias, tá? Mas pode não acontecer também esse ABC, enfim. Mas esse sinalzinho de alta do dia de hoje já mostra realmente aí um pouco mais de fraqueza na ponta vendedora nessa correção e mostrando realmente aqui que tem comprador na área e que o Ibov pode até ficar de lado aqui também em cima da média para depois dar sequência nos próximos dias, tá? Se der sequência de cara aqui, tende a não ir muito longe por conta dessa correção mais curta, tá bom? Tecnicamente falando, essa seria a expectativa aí se der sequência de cara nesse movimento de alta. De qualquer maneira, ainda estamos aqui, né, com essa possibilidade de correção até que essa sinalização de topo seja revertida, ou seja, a superação dos 111.643 pontos. Falando agora do mini índice, na sessão de hoje, alta de 0,75 até o momento, sinalzinho de fundo também em cima da região da média móvel, para confirmar pivô de alta e dar sequência no movimento tem que superar os 112.550, semelhante ao que eu acabei de comentar do índice. Gráfico de 60 minutos, a gente teve um belo gap de alta aqui no início da sessão, um baita candle de força, deu até sequência no movimento, testou resistência no 111.800, ou seja, aquele repique que eu tinha comentado ontem no fechamento, de testar a região da média, gerar novo sinal de baixa, poder dar sequência, ele nem aconteceu. Já abriu direto num gap fugindo da região de resistência, que era a região da média, que eu havia comentado, e no primeiro candle já apresentando muita força na ponta compradora. E depois disso, ficou basicamente aqui corrigindo em cima da média. Está sustentando acima de 110.600, está deixando aqui máximas descendentes, o que vai aí desenhando, opa, deu um zoom sem querer, um possível sinal de fundo, possibilitando novas posições compradoras aqui no índice, tá? Então, sinais de alta acima dessa região dos 110.700, 110.600,
focaria mais na ponta compradora. Gerou sinal de fundo, reverteu, voltou para baixo dos 110,500 aí, seria uma possibilidade de olhar mais para a venda. Então, a gente teria primeiramente suporte no 110,200, depois a região do gap no 109,900. Falando do dólar, mais detalhes aí sobre o mini índice e o mini dólar depois, vocês vão ter ali na sala ao vivo amanhã a partir das 8h45 da manhã. Dólar na sessão de hoje, ela alta 1,5%, e aí aqui tivemos a reversão desse topinho, tá, que havia sido apresentado e voltou, um belo retorno, inclusive, para cima da média móvel de 3 períodos. A gente vai ter resistência agora na média do semanal, no 5,066, e depois essa outra região de topo, aqui na região dos 5,083. São níveis de preço aí que tendem a ser testados e possivelmente possa aí respeitar, tá? Possa ficar mais travado novamente aí o dólar, tá legal? Tem aqui essa região de fundo anterior também, então é uma região bem testada aí anteriormente. Falando do gráfico de 60 minutos, a gente teve uma bela de uma puxada do dólar aqui, abriu um leve gap de baixa, revertendo já essa sinalização de topo que havia sido apresentada, e simplesmente aí furou todos esses outros topos anteriores, ou seja, quebrou aqui essa linha de tendência de baixa que vinha sendo apresentada aí, esse canalzinho, no gráfico de 60 minutos aqui, quebrou, no primeiro candle já quebrou, corrigiu e deu sequência no movimento, tentou corrigir na média lá, no mesmo candle já reverteu também. Então amanhã, se começar o pregão dando uma corrigidinha, podendo até escorregar até os 5,011, 5,020, e aí para quem faz trades mais curtos, quiser tentar pegar essa correção até essa região, seria uma possibilidade, mas qualquer sinal de alta acima da média, eu focaria mais na ponta compradora, seja pelo gráfico de 5 ou de 10 minutos. Então, depois desse baita candle aqui, fica uma expectativa de poder ter algo mais para cima. E aí, podendo também ser um dia mais de indefinição, ou seja, eu acabei de comentar dos 60 minutos. Vem, corrige, apresenta um novo movimento de alta, até rompe aqui e volta e fecha no zero. Seria aquele candlezinho de indefinição do gráfico diário. Falando agora do DI, na sessão de hoje, queda, meus amigos, 1,2% de queda, fugiu mesmo dessa lateralização aqui, foi bater nos 11.400, lá no mensal seria aquela região que a gente vinha comentando há um bom tempo, que seria a abertura deste fundo, e depois desse nível de preço a gente tem essa outra região mais abaixo, nos 10.600. Portanto, espaço aí para correção aqui no DI, né, nos próximos pregões. Ah, Kaique, mas não tem um suporte aí? Tem. Inclusive bateu lá e deu uma seguradinha, tá? Mas a expectativa é que perca mesmo nessa região. Pode até tentar algum repiquezinho, mas ainda vejo um viés mais negativo aqui para o DI para as próximas sessões. Petrobras, na sessão de hoje, queda de 0,75%, ainda segue no movimento de alta, mínimas aqui ascendentes, apesar de não ter superado a máxima do pregão anterior. Para quem estava comprado aqui no swing trade, ainda não teve sinal de saída. O stop vai ficando agora abaixo dos R$ 26,18, tá? Essa região ainda é uma região de resistência aí dos R$ 26,80 até R$ 27, basicamente. Ver se amanhã apresenta algum rompimento aqui, podendo dar sequência, agora colocando ajuste aí, sem ajuste, perdão, nesse movimento de alta aqui que já vem sendo apresentado. Se escorregar aqui na média, gerar o sinalzinho de alta com as máximas descendentes, pode me possibilitar a entrada que eu tanto espero aqui em Petrobras num swing trade. Então, para quem está de fora, tem que ficar de fora ainda. Vale, na sessão de hoje, leve queda, 0,3%. A Vale abriu num gap aí de alta, basicamente superando por 2 centavos a máxima do pregão de ontem. Se por acaso tinha alguém vendido e colocou o stop acima dessa máxima, acionou por 2 centavos e já voltou aqui, né, o papel. Pode dar sequência nesse movimento, né? Teve essa aspiração de máxima e já reverteu, já perdeu o mínimo aqui. Então essa é a maior expectativa aqui, inclusive. Por acaso alguém deixou na volatilidade aí, provavelmente ainda não saiu, e eu seguiria vendido. Dessa vez já deixaria meu stop agora acima aí dos 65,80, tá? Então Vale ainda segue num movimento de baixa a favor da tendência. Não vejo sinal de alta. E eu tinha comentado com vocês, né? Se tivesse aspiração de máxima aqui, eu não teria comprado. E de fato aí já teria sido estopado hoje mesmo, tá? Então, bem ruim ainda o cenário técnico de Vale. Falando agora das operações de swing trade, pessoal, eu vou detalhar um pouquinho mais com vocês, até a nossa planilha aqui de acompanhamento, tá? Fiz questão, pedi hoje para o Dalton, colocar a tela maior aqui, pedi para o Dalton que ele deixasse eu gravar o fechamento de hoje para comentar aí. Foram alguns stops que eu tomei no dia de hoje e que eu venho tomando aqui nessa semana, na realidade. Então, eu quero comentar um pouquinho mais em detalhe com vocês sobre essas operações e também a nossa planilha de acompanhamento dessas operações, tá? Então, eu vou mostrar aí o resultado
mesmo com essas perdas que eu tive aqui essa semana, tá? E aí, falando um pouquinho mais dos meus erros como analista também nessas operações, tá? Então, a primeira delas, Pomo 4 aqui, na sessão de hoje, foi lá em cima, bateu nos 4,74, tá? Então, pegou o meu stop aqui na operação, a máxima foi 4,76, e depois veio basicamente aí no alvo, tá? O alvo, na verdade, o alvo está um pouquinho mais aí para baixo, mas de qualquer maneira aí entrou bem na operação, né, nesse candle de hoje. Ou seja, tinha tomado uma violinada ali em Move 3, que eu tinha comentado com vocês, aí agora tomei essa violinada aqui também em Pomo 4, tá? Infelizmente, estou de fora do papel, foi uma perda aí na operação que eu tive, deixa eu pegar aqui para vocês no detalhe, rapidamente. Pomo 4, então, na operação aqui eu perdi 3,95%, então foi um stop de 3,95%, e sobre o capital total eu perdi menos 0,5%, tá, pessoal? Então, essa foi a minha perda aí na operação em Pomo 4, na posição vendida. Se por acaso alguém deixou o stop lá em cima e não foi acionado, agora já dá para pôr aqui embaixo, ou até mesmo aí mais próximo do zero, tá? Já entrou bem na operação, pode até dar sequência aqui nos próximos dias. Infelizmente, estou de fora de Pomo 4. Prio 3, na sessão de hoje aí, caindo 0,89% e veio buscar o meu stop. Inclusive, antes aí de buscar o meu stop, que estava um pouquinho mais para baixo, eu já reposicionei ele para baixo da mínima de ontem e tomei um stopzinho mais curto. Então, a perda aqui na operação foi de 1,92%. E sobre o capital total foi menor, foi de 0,35%. Tá? Então, não perdi meio, perdi 0,35% nessa operação. Deu uma encurtada aqui rápida. Ainda pode gerar um novo sinal de alta aqui nos próximos dias. Tá? Seria essa sinalização de fundo, seja amanhã ou na segunda. Na segunda seria mais interessante, porque ele deixa limpo aqui as máximas descendentes e o sinalzinho de fundo mais bonitinho, tecnicamente falando, ficaria para segunda-feira aqui na posição. Tá? Então, estou de fora aí de PIL 3. Também saí de Cosan, o papel foi lá embaixo, né? Perdeu aqui até a mínima dessa lateralização toda, meu stop estava aqui mais acima na linha amarela e acionou a minha saída, tá? Então eu havia feito a compra aqui nesse rompimento, o papel retornou, ainda corrigindo um pouquinho mais em cima da média. Pode também gerar alguma oportunidade de entrada nos próximos dias. O fato é que estou de fora. Nessa operação, minha perda foi de 2,94%. E sobre o capital total foi menos 0,5%, tá? Na operação. E também pulei fora aqui de Iduc 3, que na sessão de hoje foi lá buscar o meu stop nos R$ 14,20, abriu um belo gap de alta aí, subindo 3,59%. O papel realmente aí chegou a gerar o sinal de topo, que foi a minha entrada, e reverteu já. Então, não quer corrigir de maneira alguma aqui o papel, né? Iduc 3 não está querendo vir para um processo de correção. Então, essas foram as posições. Eu perdi aí em Duque 7% na operação e sobre o capital total foi menos 0,5%. Tá? E aí, eu vou mostrar já a planilha para depois eu falar das posições. Ou melhor, eu vou falar das posições e depois eu falo da planilha. Abri posição de compra em Arezzo. Então, houve essa sinalização de fundo ascendente na média, elas se cruzando aqui, inclusive teve até um rompimento aí, confirmando um pivôzinho já, podendo dar sequência aqui nesse movimento de alta. Então, estou comprado aqui em Arezzo. Também abri posição de compra em Sabesp, que no dia de hoje fechou bem, com 2,6% de alta. Depois desse belo movimento de alta, fez a correção aqui em ABC, na média também, e também gerou essa sinalização de fundo. Minha comprinha foi um pouquinho mais acima aí do fundo, quando retornou aqui. Expectativa boa de poder ter algo mais para cima aqui nos próximos pregões. Então, estou comprado aí em Sabesp. Sigo posicionado na ponta compradora de ODPV3, papel entrou bem aí na minha operação, depois de quase beliscar meu stop. Vamos ver se aí nos próximos pregões não busca meu alvo ali nos 11,90. Sigo comprado em CPL6, também beliscou aqui meu stop, mas não pegou, fechou bem acima da média. Não pode devolver aqui amanhã, tá, pessoal? Fechar abaixo aí. Tem que dar sequência aqui nesse movimento. Vamos ver se busco o meu alvo aí nos próximos pregões. E, por fim, ainda sigo posicionado em Redditor, que no dia de hoje também foi lá beliscar meu stop nos 30,05, não pegou, tá? Apesar disso, reverteu o estopim, então já enfraqueceu a expectativa de correção, mas sigo vendido. Enquanto não acionar meu stop, se me possibilitar, inclusive, eu poder ir diminuindo meu risco nessa operação, eu vou fazer isso nos próximos pregões. Agora eu vou mostrar aí para vocês, rapidamente, pessoal, a minha planilhinha de acompanhamento. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem. Dá.
até aumentar aqui um pouquinho agora, tá? Ó, seguinte, isso aqui é o acompanhamento do mês, tá, pessoal? Foram todas as operações que eu realizei no mês de maio, tá? Então, ó, foram basicamente aí 29 operações, tem 6 em aberto. Minha taxa de aceita é de 44%, tá? Neste mês de maio. E o que acontece? O meu ganho nas operações foi de 83%. Minha perda de 50%. Ou seja, se eu tivesse capital infinito, se eu colocasse 100% do meu capital em todas essas operações, o que não seria possível, porque eu sempre abro mais de uma no momento, então não tem só uma em aberto, tem várias. Né? Então, se fosse possível colocar 100% do meu capital, eu teria 32% de rentabilidade já nesse mês. Como não é possível, a gente vai alocando porcentagem da minha carteira nas posições. Eu ganhei ali 9,35% nessas operações e perdi 5,94%. Então, apesar desses stops todos que eu tomei nesses últimos dias, a minha rentabilidade ainda é de 3,41% nessas operações. Então, se você seguiu à risca todas as recomendações com essa porcentagem da carteira, provavelmente você está muito próximo dessa minha rentabilidade aqui. Ou até mais, né? De repente, se você não foi violinado ali como eu fui em algumas posições, tá? Mas o fato é que a gestão de risco aqui é muito importante nas nossas operações. Por conta disso, é muito importante que você siga à risca aqui essas porcentagens que você deve seguir aí nas posições recomendadas de swing trade, tá? Porque quando eu perder, é para eu perder pouco, e quando eu ganhar, é para eu ganhar mais, para que quando acontecer essa sequência de perdas, eu não fique prejudicado na rentabilidade, eu ainda assim consiga ter uma gordurinha aí para queimar, e foi o que aconteceu aqui. Tá? E aí, agora falando dos meus erros como analista, tá, pessoal? Eu forcei muito a barra, eu fiz basicamente 4 vendas, 2 em Induc 3, aí depois eu fiz 2 em Pomo 4, apesar de a primeira não ter pedido. Tinha feito 2 também em Movida, tentando antecipar uma correção, uma queda do mercado. E eu não posso fazer isso assim com muita frequência, tá? Eu tenho que esperar mesmo uma confirmação maior. De fato, a leitura foi boa, veio tudo mais. Ah, Kaique, foi só uma violinada. Foi, mas eu errei a entrada. Então, eu preciso ajustar um pouquinho mais aí essas entradas se eu quiser fazer vendas ou compras contra a tendência. Eu preciso ter aí realmente a leitura bem afiada aqui para eu não me prejudicar nessas violinadas, tá? Infelizmente, não considero aí, pode ser violinado ou não, como eu fiquei de fora, tive perda aqui nas operações, então eu queria mostrar isso aqui para vocês, tá? Comentar aí com vocês que preciso ajustar um pouquinho mais aqui essas minhas operações contra a tendência. No demais, as operações a favor da tendência têm sido boas aqui, até por conta disso aí que a rentabilidade ainda está positiva no mês, tá? Mas por isso que eu pedi aí para o Dalton deixar eu gravar no dia de hoje, para eu dar a cara a tapa aqui, basicamente, para quem acompanha aí as minhas recomendações lá dentro do aplicativo da Invest, tá? Estou sempre aqui aprendendo, isso é muito bom, a questão também de eu errar, né? Não no sentido de aprendizado, tá? Poxa, onde eu errei, no detalhe ali, para eu poder consertar numa próxima, enfim, e poder rentabilizar cada vez mais aqui o nosso produto e ajudar você que nos acompanha, que confia nas nossas recomendações aqui na DV Invest. Bom, então, agora dando sequência aí nos ativos que foram solicitados, o primeiro deles aí, Qual 3, na sessão de hoje fechando em alta de 3,8%, o papel gerou um novo sinalzinho de alta em cima da média móvel. Até ameacei aqui gerar uma comprinha no papel, enviar lá uma recomendação do Swing Trade, mas eu fiquei um pouco na dúvida aí, o papel está bem travado aqui, ninguém esperou a máxima desse grande que andou de baixa aqui ainda, então talvez eu fique de olho mais no rompimento total aqui do que desse fundinho. De qualquer forma, se alguém abriu essa conta, stop pode ficar aqui abaixo, ali na região dos R$ 4,36. Se alguém quiser aguardar o rompimento de tudo confirmando o pivô, também seria uma possibilidade aí. De qualquer forma, ainda focaria um pouquinho mais na compra. GGBR4, na sessão de hoje, queda de 1%. Papel aí não consegue sair de dentro dessa lateralização, não consegue ganhar a região dos R$ 24,90, a região dos R$ 25,00. Portanto, sigo ainda aguardando um sinal de alta acima desse nível de preço, ou um sinal de baixa abaixo aqui dos R$ 23,00. Tá? Aqui dentro, eu prefiro ficar de fora, não faço nada. Os em 5, na sessão de hoje, queda de 1,49%. Papel devolveu já todo o movimento de alta anterior aqui, o último movimento, já anulou essa região de fundo, então a tendência de alta que vinha sendo apresentada já foi anulada, está caminhando para a média móvel do semanal, no 7,20, e com muita força aí na ponta vendedora. Olha só, o semanal vindo testar aqui essa média.
um baita candle de baixa, já perdendo duas mínimas anteriores aqui. Vamos ver se segura aí, tá? Mas eu não olharia para compra aqui, um sinalzinho de fundo acima dessa média, tá? Pode bater aqui, gerar o fundo e bater na outra média mais acima e ainda corrigir um pouquinho mais. Se a gente olhar para o mensal, o cenário não está nada legal. Se fizer isso aqui, seria a favor da tendência, ou seja, o diário poderia fazer isso aí também. Então, eu fico de fora aqui de uso em 5, tá? Eu só olharia para compra se voltar a gerar sinal de alta acima dos 7,50. BBDC4, na sessão de hoje, boa alta, 3,6%, revertendo esse baita aqui no de baixo aqui de ontem. Fica uma expectativa de poder ter algo mais para cima, mas não dá nem para falar que isso aqui foi correção, tá, pessoal? Então, se for algo muito para cima aí, não tende a ir tão longe assim, tá? Que é o que eu comentei ali do Ibovespa. Pode superar a região da máxima nos 16,40 e acabar ficando mais travadinho aqui para depois sim dar uma sequência mais relevante, tá? Então, tomar um certo cuidado. O mensal aí, ó, já subindo 16,5%. Se a gente pegar outro range, o papel sobe em média 2,54 reais, né? Oscila, perdão, não sobe, 2,54 reais. Isso. E nesse mês já oscilou aí 3,12, ou seja, já ultrapassou a média da volatilidade dele no mês. Então, fica mais difícil de enxergar ele indo tão longe assim ainda este mês. Por isso que eu comentei que a gente pode ter alguma correçãozinha, e aí no mês que vem ele voltaria para dentro daquela estatística, que aí zera, e aí sim ele pode ter um espaço maior aí para um movimento de alta. Portanto, dá uma seguradinha aí, e de repente numa operação de compra, tentando forçar muito a barra. Olha como esse movimento já aconteceu aí. Então, seguraria um pouquinho mais aí, apesar do viés mais positivo. CEMIG 4 segue costurando aqui a região da média móvel de 13 períodos. Não vai e nem vem, né? Nem para cima, nem para baixo. Caiu, subiu aí hoje 0,33%. Não dá para fazer nada, pessoal. Gera topo, não anda, gera fundo, não vai. Eu fico de fora. Eu olharia mais para compra acima dos 12,40 ou próximo dos 11,60. Para abrir venda aqui, está muito travada aqui a relação risco-retorno aí. Não é das melhores, tá? Então, eu particularmente não focaria em venda depois desse longo movimento de alta aqui, sem espaço para cair assim mesmo, de maneira relevante, eu ficaria mais voltado em compra, ou nos 11,60 ou acima dos 12,20, como eu mencionei. Microsoft, na sessão de hoje, revertendo esse baita topo aqui, de maneira relevante, subindo 5,65%. Se tiver alguém comprado aí, a tendência é de alta, bem clara, inclusive. Expectativa positiva, confirmou aí um baita de um pivô de alta aqui hoje, pegando a projeção desse pivô de alta, para quem está comprado aí, já levou 100% nos 68,50 e 161% seria a região dos R$ 71,13, tá? Então, papel bem forte aí, tecnicamente falando. Tá dando sequência de maneira relevante. Opa, tá errado esse semanal aí. E a próxima resistência mais relevante vai ficar lá no mensal mesmo, hein? Esses fechamentos aí, 77,35, 77,70, enfim, bem forte aqui a reversão no dia de hoje em Microsoft. Seguiria comprada aí. Ficou difícil comprar para quem estava de fora, mas se estava dentro, seguiria comprado. Stop já abaixo da mínima de hoje, R$ 66,49. TASA 4, na sessão de hoje aí, alta de 0,42%, depois dessa sinalização de topo, deu uma enfraquecidinha aqui com essa aspiração de máxima, mas segue respeitando essa região de resistência aí dos 14,70 até a região dos 14,80. Ainda olharia mais para a venda, tentando pegar algo mais para baixo aí no papel. Vai ter esse suporte aqui na região dos 13,74 e depois a região lá dos 12,87. Para quem está vendido, o stop ainda fica nos R$ 15, basicamente. Tupi 3, na sessão de hoje aí, alta de 0,89%, mas segue no processo de correção, máximas e mínimas descendentes. Sinal de fundo próximo à região da média móvel me chama atenção para uma compra de swing trade. Por enquanto, fico apenas aguardando, não abriria nenhuma posição. Se tiver alguém vendido, stop acima da máxima de hoje, R$ 25,22. YouTube 4, baita aqui no de alta hoje, 3,14%, gerando um sinalzinho de fundo ascendente acima da média, quase confirmando um pivôzinho de alta. Aqui já é bem diferente de Bradesco, a gente já tem uma correção muito bem apresentada anteriormente, então YouTube pode sim dar sequência nesse movimento. Então, se eu tivesse que escolher aí entre algum papel para abrir compra um rompimento de pivô, seria YouTube e não Bradesco, tá? Por conta dessa correção aí que eu mencionei, que foi bem apresentada aqui anteriormente, tá? Só que aí a compra do pivô vai deixar um stopzinho grande, tá? Então, teria que dar uma olhadinha aí, de repente, no gráfico de intraday. Mas o viés é positivo, de poder dar sequência aí nesse movimento de alta, sim, tá?
Falando aqui, se tiver alguém comprado aí, já daria até para deixar o stop ou no zero ou abaixo da mínima de hoje, nos 26,67. BBSE3, na sessão de hoje, alta de 1,4%, papel dentro deste repique contra a tendência de baixa no curto prazo, se aproximando da resistência da média nos 32 e essa resistência de dois fundos anteriores aí também. Pode testar esse nível de preço e gerar um novo sinal negativo na sequência. Então, ainda foco mais em venda em BBSE3. Só olharia para compra um sinal de alta acima deste nível de preço. Tá? Então, precisa ganhar esse nível de preço e gerar um sinal positivo acima. Ao contrário, sigo mais olhando para a venda. Positivo, na sessão de hoje, alta de 2,59%. Depois de ter gerado essa sinalização de topo descendente, deu uma enfraquecida, não reverteu ainda, precisa superar os 6,96 para reverter. Tá? Mas para quem está vendido ainda, o stop permanece ali em cima. Se reverter aqui, aí sim é um sinalzinho de saída, mas ainda não olharia para compra nessa reversão aí, tá? Por conta do cenário mais travado, realmente. Semanal aí segue a linha abaixo da média móvel, caminhando em direção a essa região de suporte dos 5,39, 5,40. Então, ainda estou mais voltado para a venda do que para a compra, tá? Se não estopar ali quem já está vendido e perder nova mínima aqui, seria uma nova possibilidade de entrada. E aí o stop vai ficar acima desta máxima aqui. ASB3, na sessão de hoje, alta de 0,97%, segue ainda dando esse processo de correção, pessoal, apesar do sinalzinho de fundo que foi apresentado ali anteriormente. Se tiver alguém comprado, o stop vai ficar nos R$ 12,04. Tá difícil de olhar alguma comprinha aqui, tá, pessoal? Olha o semanal bem esticado, apenas uma, agora segunda semana de correção. Eu aguardaria pelo menos mais um pouquinho de correção aqui, ou seja, esse papel pode ficar aqui, ó, de lado um bom tempinho para depois dar sequência no movimento de alta. Então eu aguardaria, inclusive, aí, até se fosse mais uma semana aqui ainda corrigindo, para depois entrar comprado aí no papel. Eu ainda olharia mais para compra, realmente. Leve 3, na sessão de hoje, alta de 1,33%. O papel segue esticado aqui, sem correção, basicamente, tá? Tá bem lateralzinho aqui nos últimos dias. Vamos até olhar o gráfico de 25 minutos. Até aqui tá difícil de pegar alguma entrada, tá, pessoal? E mesmo se for comprar aí algum rompimento aqui, que foi o que aconteceu hoje, inclusive, o pessoal vai ficar curto, mas não dá para forçar muito a barra aí para cima, tá? Então, olha o mensal já subindo forte aqui também, quase 40%. Tá difícil. O ideal seria que tivesse alguma correção aqui, faz um teste na média, depois cruzou aqui, faz um teste na média, gera um sinalzinho de fundo, chamaria mais atenção aí para uma compra. Kepler, na sessão de hoje, alta de 2,28%. O papel ainda segue no processo de correção, máximas descendentes aqui. Ficaria de olho ainda em compra. Se tiver mais alguma coisinha aqui de correção, mesmo entre as médias aí, inclusive por estar entre as médias, na realidade, precisaria corrigir um pouquinho mais aí para olhar para algum sinalzinho de alta aqui dentro e deixando um stopzinho bem curto, que o cenário ainda é duvidoso. Eu estou num repique de alta contra a tendência de baixa do semanal. Então, batendo inclusive lá na média. Então, teria que ter a correçãozinha aqui mesmo para olhar para alguma comprinha aí de curto prazo. E por fim, JHSF3, na sessão de hoje 3,6%, depois desse baita rompimento aqui, confirmando um pivô de alto, o papel deu uma bela de uma esticada aí. Resistência mais relevante nos 4,90. Pegando a projeção deste pivô de alta, inclusive, que foi apresentado aqui, a gente teve 100% do movimento nos 4,32 e 161% está lá nos 4,70. Então, para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, pode tentar levar até esse nível de preço aí. Bateu ali, pode sim apresentar alguma correção. E eu olharia para a compra na sequência aí. Apesar do Ibov corrigindo, tem bons papéis aí subindo bem. Tá? Corrigindo assim, né? Hoje gerou um baita candle de alta aí também, inclusive, vamos ver. Fechou com 1,15 mesmo, tá? Mas tem bons papéis ainda dando sequência no movimento sem correção, tá? Então era isso que eu tinha para comentar com vocês, pessoal. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Espero que tenham gostado também do que eu comentei ali com vocês nas operações swing trade. O fato que eu não falei lá, mas assim, a gente só perde 0,5% em toda operação. Então, para eu perder tudo, todo o meu dinheiro que eu coloco nas operações swing trade, eu, Kaique, ou você que acompanha, teria que errar 200 operações seguidas para literalmente acabar com o seu capital. Tá? O que é muito difícil de acontecer. Tá? 200 operações seguidas é muito difícil de acontecer. Então, se você seguir a risca aí, provavelmente você vai ficar bastante tempo no mercado mesmo, tendo aí algumas perdas consecutivas. Tá legal? Um grande abraço a todos vocês. Desculpa aí ter ficado um pouquinho mais esticado esse vídeo. Eu queria realmente explicar algumas coisinhas. Até amanhã, a partir das 8h45 com o Dalton, às 9h45 com o Lucas. E durante o dia aí,
comigo lá dentro do aplicativo DV Invest nas operações Swing Trade. Tá bom? Um grande abraço para quem quiser, o Instagram está aqui. Não esquece do seu joinha para ajudar a gente no vídeo e até mais.